Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Isa, pode usar a versão, tá? AR, tá bom? ARE. Que nós vamos ler aqui um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 11. João 11. É uma leitura um pouco longa do texto da Palavra de Deus, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo. Evangelho de João, no capítulo 11. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, 3 quilômetros, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta, Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vê e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra.
Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiais que tu me enviaste. E para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizaram. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o seu lugar, mas o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer a toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse texto. Te agradecemos, Pai, pela vida. Te agradecemos pelo teu grande amor. Te agradecemos porque tu és o Deus que não falha. Tu és o Deus vencedor, que sabe todas as coisas. Bendito seja o teu nome. Oramos, agradecemos por essa oportunidade, porque o Senhor fala, porque o Senhor ensina. E nós oramos agradecidos pela bênção da ressurreição. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, oramos e agradecemos. Hoje e sempre. Amém. Amém. Um texto longo. Demorei 8 minutos para ler. A ressurreição de Lázaro. E hoje eu queria falar com os irmãos sobre 14 vozes de Jesus sobre a ressurreição. 14. O Senhor Jesus aqui vai usar a sua voz 14 vezes para falar da ressurreição. 7 vezes 2, 14. Por 7 vezes, depois por mais 7 vezes, o Senhor Jesus Cristo vai usar a sua voz, de alguma forma, para dizer quem Ele é. Essa semana eu fui surpreendido, ao final dessa semana, com a morte de um colega. Um colega que, por algumas vezes, viajamos juntos, costumava ir na minha casa, eu fui muitas vezes à casa dele. E aquele amigo de colégio, eu o conheci, ele tinha 13 anos, e crescemos ali no colégio onde estudávamos. E algumas vezes nos encontramos, depois de formado, cada um levou a sua vida. Eu fui ao casamento dele há muitos anos atrás, e não sabia que estava doente, não morava em São Paulo, até que recebi uma mensagem, né? Aquela mensagem coletiva da esposa que ele tinha partido aos 58 anos. Me deixou bastante triste, fiquei triste. E eu fiquei pensando nessa palavrinha que nos incomoda tanto. Separação, morte. E aqui nós vemos a morte de um querido, de uma pessoa que partiu, uma pessoa que fez algumas pessoas chorar. Eu fico imaginando como Lázaro era gente boa, né? Porque ele tinha 2 irmãs. E não era fácil ter 2 irmãs. Quem aqui tem 2 irmãs? Alguém tem 2 irmãs? Aí, né? Gente boa, né? Lázaro tinha 2 meninas em casa.
Uma era agitada, ficava fazendo tudo. Lázaro, tira o pé daí, eu estou limpando. Eu fico imaginando, né, Marta falando assim com Lázaro. Eu não sei se você lê a Bíblia assim, mas eu imagino Marta mais ou menos assim. Lázaro, o que é isso? Deixou uma marca de mão, ela já vinha limpando. Porque Marta era aquela que gostava de arrumar, deixar tudo bonito. E Maria era aquela que ficava aos pés de Jesus. O texto que nós lemos, acontece isso uma segunda vez. Maria se coloca aos pés de Jesus mais uma vez. E eu fico imaginando Lázaro, então, assim, essa aí não faz nada. Está sempre aí. Então, Lázaro era gente boa, porque a Bíblia diz aqui que Jesus o amava. Lázaro é aquele cara bacana, gente fina, que a gente gosta. Talvez o cara do abraço, que eu vi, era uma pessoa bacana, gente boa. Né? E aí Lázaro morre. E quando nós pensamos aqui em morte, a gente não gosta muito dessa palavra, mas morte lembra perda, separação, saudade, desesperança, degeneração, corrupção, uma sensação de nunca mais. Acabou, não vou ver mais. Né? Quando a gente pensa em morte, vem tudo isso na mente da gente. E aí então, no Evangelho de João, no capítulo 11, nós vemos 14 vozes da vida do Senhor Jesus. Então Jesus está longe do lugar onde esses 3 irmãos moravam. Uma das irmãs manda um mensageiro lá e disse, olha, aquele a quem está enfermo, aquele a quem amas está enfermo. E Jesus não tem a mínima pressa de sair correndo, de voltar de onde ele está, ele fica exatamente onde ele está. E aí vem a primeira voz, e ele diz assim, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Jesus aqui de cara se declara como Deus. Ele diz assim, essa enfermidade é para a glória de Deus, e o Filho de Deus é que vai ser glorificado através dessa enfermidade. Primeira, Jesus é Senhor de todas as coisas. E Ele é aquele que vindica a sua glória o tempo inteiro, porque Ele é Deus. Segunda, Ele vai dizer assim, essa enfermidade, desculpa, ainda do primeiro, né? É para a vida. Aí, do nada, começa aquele diálogo. Escuta, o que está acontecendo? Jesus diz assim para os discípulos, segunda, nós vamos para a Judéia, vamos voltar para lá. Jesus não tem medo, as pessoas estão dizendo que vão matá-lo, os discípulos estão dizendo, olha, vão te matar. Jesus Cristo disse, vamos voltar para lá. Eu sou a vida e eu vou de encontro à morte. Segunda voz que ele diz assim, eu sou a vida e eu vou de encontro à morte. Vamos para a Judéia, vamos voltar para lá. E aí então, eles começam a argumentar que é perigoso. Jesus Cristo diz assim, não são 12 as horas do dia, aquele que anda de dia vê a luz desse mundo e não tropeça. Quem anda na luz não tropeça. Certa feita, Jesus Cristo diz ainda no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E se morte é treva, Jesus Cristo está dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu vou trazer à plena luz todas as coisas. Quarta voz, o que Jesus Cristo diz? Lázaro dorme. Há um eufemismo na Bíblia aqui. Para o crente não é morte, não é separação, é dormir. Jesus não está dizendo aqui que Lázaro estava roncando alto, né? Não. Jesus está dizendo aqui que Lázaro descansa, Lázaro dorme. Nós lemos em 1 Tessalonicenses que os que estão em Cristo e faleceram, a Bíblia chama de os que dormem. É uma forma carinhosa de dizer que aquele que está em Cristo repousa no sono da paz. Ele cuida. É um descanso eterno. Nós não cremos aqui na doutrina da morte, né? Como é que a gente fala? Do sono eterno. Né? Nós não cremos assim. Nós cremos que aqueles que estão em Cristo hoje, que partiram, estão ouvindo nesse momento palavras de consolo, palavras inefáveis, que não é lícito a mortal nesse mundo se referir. Então nós vemos aqui Jesus Cristo dizendo, Lázaro, dorme. 1 Coríntios 15 vai dizer que os de Cristo na sua vinda, aqueles que dormem encontrarão com o Senhor. E aí então, quinta palavra, Jesus Cristo diz assim,
nós vamos ter com ele, para que vocês creiam. Ele não diz que ele é a vida, ele não diz que ele é a luz, que aquele que está nele dorme. Agora ele diz assim, nós vamos lá, nós vamos para a Judeia, quinta palavra, para que você entenda e para que você creia. Isso aí é para você prestar atenção. E aí então Jesus vai. Lázaro já estava morto há 4 dias. E aí então quando Jesus chega, Marta está ali na entrada da aldeia, ele senta-se ali e Marta vai ter com ele. E aí Marta, aquela que limpa tudo, deixa tudo bonito, diz assim, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. 6ª palavra, e Jesus disse, o teu irmão há de ressurgir. O seu irmão vai ressurgir. Jesus é o Deus eterno. Ele vai ressurgir. Ele é o Deus atemporal. Ele é de eternidade a eternidade. Marta entendeu? Entendeu. Ele vai ressuscitar naquela ressurreição do último dia que Daniel falou no capítulo 12, versículo 4, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para consolo, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ela cria nisso, talvez Jesus já tinha falado, ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus Cristo dá uma resposta que ela é emblemática, que ela é maravilhosa, que ela é linda. Olha o que Jesus disse. Jesus não diz assim, eu tenho. Jesus não disse assim, eu sei o segredo. Jesus não diz, eu possuo o mapa da fonte da juventude. Ele não diz nada disso. Jesus Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a 7ª palavra aí. Ele não disse, eu tenho a ressurreição, eu sei como você pode ressurgir. Olha, eu tenho o mapa da fonte da juventude, está aqui, está lá no tanque de Siloé. Jesus não diz nada disso. Ele é a ressurreição e a vida. Só pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem é de fato vencedor da morte. Quem é Deus e sabe para quem veio aqui. E aí o Senhor Jesus Cristo diz para as irmãs, onde está o corpo? Onde vocês sepultaram? Jesus sabia onde estava o corpo de Lázaro? Tenho certeza que ele sabia. Ele tinha certeza onde era o túmulo. Mas por que ele faz essa pergunta? Porque Jesus se importa. O maior interessado na sua vida, nas suas escolhas, no que você faz, no que você vai deixar de fazer, é o próprio Senhor Jesus, embora Ele saiba de todas as coisas. E nós temos a tendência de não contar nada para Ele, não queremos contar nada para Ele, embora Ele saiba de todas as coisas da nossa vida. Filho, como foi o acampamento? Gostou, filha? O que você gostou? Tudo. De quem que você mais gostou? De todos. Já pensou? E o Senhor Jesus, Ele fala o contrário, venha falar comigo, conte tudo para mim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantas vezes falei com alguns aqui, eu não vou dizer nome, irmão, ora, já orei, mas ora de novo. O que a gente tem que ficar fazendo? Orando? É falar para Ele. Ele é o maior interessado. Ele sabe onde estão todas as coisas. Ele sabe onde Lázaro está sepultado, mas Ele quer participar. Me mostra onde você enterrou. Eu quero ir lá com você. Pega na minha mão, vamos lá ver. Esse é o Deus da Bíblia. Onde está o corpo? Jesus se importa. E aí nós vamos para a 9ª voz de Jesus. Uma voz... E até me emociona. A Bíblia diz assim, quantas vezes esse versículo é ridicularizado como o 2º menor versículo da Bíblia. O menor versículo da Bíblia é, disse Jó, é o menor. O 2º menor é esse, Jesus chorou. Mas eu queria fazer um dia uma EBD sobre Jesus chorou. Vocês vão se impressionar com a profundidade disso aqui. Jesus chorou.
E é um choro de judeu, viu, gente? Não é aquele choro nosso, né? Não. É choro. E é um choro amargo. É um choro grande. Esse sentido grego é muito interessante. O Senhor Jesus chorou intensamente. E aqui se ouve uma voz que aparentemente não tem sentido algum. Não tem palavra com sentido algum, é só choro. Mas esse choro, ao mesmo tempo, é cheio de sentido. É um choro de dor, é um choro de compaixão, é um choro de sofrimento. Ele está sofrendo com Marta, ele está sofrendo com Maria e todos aqueles que amavam a Lázaro. É um choro de lamento. Eu fico imaginando Jesus vendo aquela cena, pensando em algo mais ou menos assim: olha o que o pecado fez. Por isso eu choro aqui. Eu não criei Lázaro para a morte, mas criei Lázaro para a vida. Eu não criei Adão lá atrás, eu não criei a humanidade toda, os patriarcas de Israel para a morte, mas para a vida. Jesus chora. Ele não fez ninguém para morrer, mas para viver. Aconteceu alguma coisa. Através do profeta Jeremias, o Senhor diz assim: bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu diria pensamentos de vida e não de morte. Jesus se condoeu com a dor daquelas irmãs. Jesus chora, e chora amargamente. E de repente nós começamos a ouvir algumas vozes, não de Jesus, mas algumas vozes de acusação, alguns burburinhos, algumas críticas, uns murmúrios, até blasfêmias. Não curou esse os cegos? Não curou esse os leprosos? Não é esse que levantou paralíticos? Não é esse que multiplicou pães e peixes, que transformou água em vinho? Não podia impedir a morte de Lázaro? E aí vem a 10ª voz de Jesus. Sabe qual é? Removei a pedra. Senhor, já cheira mal, Senhor. Removei a pedra. Você pode fazer o que eu mando. E quando Jesus manda você fazer alguma coisa, faça. Ele não vai fazer por você o que você pode fazer. Ai, Senhor, eu preciso tanto daquele emprego. Meu amigo, arruma o seu LinkedIn, o seu currículo. Acorda cedo, viu? Faz a sua parte. Senhor, eu estou morrendo de sede, sacia a minha sede agora. A água está ali, traga a sua garrafa, querido. Ele não vai fazer o que você pode fazer. Tem isso na Bíblia? Oh! Pedro, lança a rede do outro lado, Senhor. Você está de brincadeira, eu pesquei a noite inteira. Põe rede, tira a rede, põe rede, tira a rede. Senhor, eu não aguento mais. Pedro, é do outro lado. Tá bom, Senhor, sob a tua palavra eu mando as redes. E Pedro pegou todos aqueles peixes. Senhor, o povo está com sede, não tem, traga a sua garrafa aqui no deserto, vai todo mundo me bater. Fere a rocha, Moisés, e ela vai dar sua água. Senhor, exército de Faraó está aqui, eles vão matar a gente. 10 pragas, bem, a gente saiu, mas agora nós vamos morrer aqui. Diga ao povo que marche, Moisés. Ontem eu aprendi lá na igreja presbiteriana da Vila Formosa, a maior obra subaquática da história. O Senhor abre o mar e eles atravessam em seco. Que engenharia maravilhosa. Marche. Estava lembrando aqui da devocional do Monas hoje de manhã. Eu tenho certeza que ele estava preparado naquele vale que ele atravessou ali. Mas ele estava pronto, ele estava preparado. Não vamos ficar lamentando. Então fiz minha parte, deixou tudo prontinho. Uma hora vão me chamar. E chamaram, teve o processo. Eu não sei você, mas quando eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo lá aquele medicamento. Eu não posso fazer o merchan aqui, mas eu tomo. Depois eu oro. Tem que fazer aquele tratamento, viu, irmão? Viu, irmã? Faz.
E vai orando junto, porque está na tua mão isso aí. Jesus faz o milagre. E ele diz assim, retira a pedra, vocês podem retirar a pedra. Não adianta você chegar em casa e dizer, eu declaro que a louça está lavada. Ela vai estar lá. Hoje aqui, né, teve um almoço tão bonito, e aí veio aqueles doces. Gente, tinha pudim, tinha bolo, tinha torta. E eu ali, só na cobiça, né, mas não posso. Eu podia fazer uma oração, eu declaro o fim do açúcar agora, em nome de Jesus, que a glicemia não me atinja. Gente, não vai ter jeito. Tem coisas que você precisa fazer, e Jesus disse, removei a pedra. Interessante isso, removei a pedra. E aí, uma das irmãs argumenta, Senhor, vai feder. Está cheirando mal. Isso não vai dar certo. E aí, a 11ª palavra. Jesus diz assim, você está duvidando? Você está duvidando? Eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então não duvide. Eu vou mostrar para você quem eu sou. Eu não disse lá atrás, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem pode dizer, eu lhes dou a vida eterna, João 10, e jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão, da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. Só Deus pode dizer isso. E aí então, nós temos aí a 12ª palavra. Se vocês creem em mim, vocês vão ver a glória de Deus. Sabe qual foi? Lázaro, venha para fora. E imediatamente Lázaro ressuscitou e saiu do túmulo. Lázaro, venha para fora. Eu vou pedir para a Isa projetar aqui 1 Tessalonicenses 4, 13, até o versículo 18. Isa, essa palavra é para você e para tua irmã. Olha aí. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos, anteciparemos, chegaremos antes os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a palavra de ordem do Senhor, Lázaro, vem para fora, é a mesma. Ele vai dizer, chegou o momento, é agora, vai haver ressurreição. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele, o Senhor que deu essa palavra de ordem, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Alguns aqui não vão ver a morte. Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos até domingo que vem com o Senhor. Para sempre com o Senhor. É a mesma voz. Nós estamos aqui diante dessa mesa para celebrar a vida, o Deus que na cruz pagou o nosso pecado, mas ao terceiro dia venceu a morte. E é Ele que diz que vai voltar para nos buscar, para ressuscitar os mortos, e depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles, estaremos para sempre com o Senhor. Você crê nisso? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até o 53. Isa, me ajuda aí. Também é para você e para a tua irmã. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Que quer dizer esse dormir aí? Não. Está falando de morte. Do crente. Mas transformados seremos todos. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. É o mesmo, é a mesma trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, careca, se revista da incorruptibilidade, que o mortal se revista da imortalidade.
Vamos ler até o fim, que isso é lindo. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que estará escrita: tragada foi a morte pela vitória. O que aconteceu com Lázaro foi um lampejo disso que nós vamos ver aqui, de uma vez por todas. Porque seremos semelhantes ao Filho. E o cântico vai ser esse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58 é lindo. Portanto, meus amados irmãos da IPBI, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é inútil, não é vão. Porque o meu Deus em Cristo Jesus venceu a morte. Lázaro, venha para fora. Lázaro ressurgiu, lampejos do que virá. A obra da cruz pagou o nosso pecado. Nós somos crucificados com Cristo, nós somos sepultados com Cristo. Mas a ressurreição de Jesus existe para nós andarmos em novidade de vida. Fomos criados para a vida em Cristo Jesus. A 13ª palavra é que Jesus ora. Jesus orou e Ele glorifica o Pai. Meus queridos, nós temos para quem correr. Nós temos para quem correr e esse é Jesus. E aí, por fim, a 14ª. Jesus, do nada, diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Eu gosto demais desse versículo. Como é que era o sepultamento judaico? Eles envolviam num lençol e atavam aquele lençol nas pessoas. Embalsamavam, né? Colocavam perfumes, aromas e amarrava a pessoa num lençol. Então imagina o Lázaro saindo assim do túmulo, né? Ele saiu assim. E Jesus diz assim: deixa ele ir. Eu não sei, se você estivesse em Betânia, você ia desmaiar, né? Sai o Lázaro, né? Alguns iam desmaiar. Mas é Jesus que fez isso. E aí ele diz: atai e deixai-o ir. O morto, então, ele era forrado por lençóis e atadura. E aí Jesus Cristo diz: estou terminando. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é libertação? É tirar a morte da pessoa. É isso que Jesus faz, e dá vida, e vida em abundância, vida plena. Jesus venceu a morte, e Ele diz que aquele que crê nele, no bom pastor, entra e sai e achará pastagem. Jesus venceu a nossa morte na cruz do Calvário para sermos livres. Você é livre? Você deseja ser livre? E aí vem o burburinho número 2. Muitos creram, mas muitos, vamos contar para os fariseus. Ele ressuscitou um morto. Olha, os céticos, né? Os céticos por opção. O milagre da vida e da ressurreição estão aí. Mas muitas vezes nós não queremos. Queremos ser o Deus de nós mesmos. O grande problema da humanidade é querer ser o seu próprio Deus. E aí eu fico pensando no Caifás. Vamos dar um jeito, a gente mata Jesus. Gente, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Acabou de ressuscitar Lázaro. Vamos matar Jesus. E se você continuar lendo o texto, eles queriam matar Lázaro de novo, uma remorte. Interessante. E quantos estão matando a Jesus em seus corações? Todos os dias. Sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe que não tem esperança fora dele. Mas o texto diz que muitos creram. Aceitam sua morte e sua ressurreição por serem livres. Os que não querem a Jesus preferem uma falsa liberdade e morrem em seus pecados por fazerem parte daquela multidão que disse: crucifica-o, queremos Jesus morto. Mas Ele veio para dar vida e vida em abundância. E aí eu termino com aquela máxima. Eu espero que seja uma verdade na sua vida. Quem nasce uma vez, morre 2 vezes. É o seu caso? Quem nasce 2 vezes, pode ou não morrer uma só vez. Qual é o teu grupo? Esta é a mesa da vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Quando você investe nas coisas do Senhor Jesus, você está o tempo inteiro investindo e semeando vida. Quando você não semeia para Jesus o tempo inteiro, mesmo sem saber, você semeia morte. E Jesus quer que você ande em novidade de vida. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas vozes de vida do Senhor Jesus o tempo inteiro. Porque na verdade é uma grande voz, é Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Pai, que semana difícil que alguns passaram aqui. Como é triste lembrarmos de alguém que compartilhamos Jesus. E eu não sei, Pai. Eu não sei. Mas nós cremos que o Senhor é a vida e vida em abundância a todo aquele que invocar o teu nome. Queremos andar, Senhor, em novidade de vida. Queremos as coisas da vida, as coisas da luz, as coisas da paz, não da morte, não da destruição, mas da vida. Obrigado, Pai, porque temos essa certeza maravilhosa, que Jesus é a vida e vida em abundância. Ele é rico para com todo aquele que invocar o nome dele. Nos ensina, Senhor, a priorizar a vida, as coisas da vida. Obrigado, Pai, por Jesus que prometeu vida em abundância a todo o que nele crê. Assim oramos, assim agradecemos por esse momento, Pai, em nome de Jesus.